Quinta tentativa de manter uma linha de raciocínio. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Georgia, eu sou designer de interiores e paisagista, e hoje eu vim falar da minha vida. Mais especificamente, vamos falar sobre consumismo, e eu vou contar pra vocês que eu já fui uma pessoa super, hiper consumista. Vamos começar pelo começo, né? O que é o consumismo, tá? Consumismo, de acordo com o dicionário, é a prática de consumir em demasia, ou seja, é comprar coisa demais. E eu acho que eu sou a melhor pessoa para falar para vocês de consumismo, tá? Porque eu já tive coleção de absolutamente tudo nessa vida. Eu já acumulei tudo que você pode imaginar. Mas eu vou explicar um pouco para vocês como é que foi essa minha trajetória com essa questão do consumismo e como que eu consegui sair desse ciclo vicioso, tá? Bom, vamos lá. Quando eu era criança, eu gostava muito de bicho de pelúcia, tá? E foi aí a primeira coleção que eu inventei. E eu vou ser bem sincera, não foi uma coisa de tipo, vou colecionar bichos de pelúcia. Quando eu vi, eu já tinha uma quantidade cavalar de bichos de pelúcia. E eu tinha uma peculiaridade que é fofinha, meio maluca, mas fofinha. Que se eu via que tinha algum bicho de pelúcia com defeito na loja, eu queria levar ele embora comigo, porque eu falava, ninguém vai querer ele vai ficar sozinho. Com o tempo, eu comecei também a juntar coisas do Harry Potter, coisas do Senhor dos Anéis, ali quando eu tava com 11, 12 anos, eu comecei a fazer essas coleções. E é complicado porque quando você tem essa idade, você também ainda não tem 100% do discernimento ali, né? Então, por exemplo, eu fiz uma coleção de pins do Harry Potter que não eram nem bonitos, sabe? Eles eram super feios e eu, tipo, nunca usei eles. Eu enfiei eles dentro do armário e ali eles ficaram. Como muitas das coisas que eu comprei naquela época, tá? Eu cresci um pouco, né? E assim, como todo bom nerd, a gente sempre acaba comprando umas tranqueiras e acumulando umas tranqueiras e tal. E eu tinha também muito livro. Eu comprava muito livro. E curiosamente, tinha livros que eu fui ver há pouco tempo atrás, numa faxina que eu fiz, que eu comprei naquela época e que eu nunca li. E que agora eu já não tinha mais interesse em ler. Quando eu cheguei na adolescência, ali nos meus 14, 15 anos, eu tive um problema muito sério com peso. E eu tinha muita dificuldade para comprar roupa. Então, assim, para mim era muito deprimente comprar roupa. Então eu comecei a gostar muito de comprar acessório. Bolsa, sapato, lenço, cachecol. Nossa, eu comecei a comprar isso de monte, assim, perfume, maquiagem. Porque veja bem, essas coisas não tinham. Você não tinha que ser P, M, G, GG para caber nessas coisas. Então eu comecei a comprar muito dessas coisas. E aí eu fui parar na faculdade, eu emagreci, né? Então eu comecei a comprar roupa normal, mas assim, passei anos da minha vida usando calça jeans e regata preta. Eu parecia que tinha sido feita pelo Maurício de Souza. E aí comecei a comprar roupa, mas assim, nunca liguei pra comprar roupa. Eu gostava dos acessórios. Continuei comprando em quantidade cavalar os acessórios, tá? Num determinado momento da minha vida ali, eu comecei a ficar muito infeliz no trajeto que eu tava indo, né? Aí eu fui trabalhar no escritório de advocacia e eu tinha um salário. Só que eu, morando com a minha mãe, com aquele salário, o que eu fazia com aquele salário? Eu pegava e torrava. Meu escritório que eu trabalhava, ele era muito perto de um shopping. E eu ia passear nesse shopping muitas vezes durante a semana. E eu nunca saí daquele shopping sem alguma coisa. Eu comecei a chegar num ponto que, assim, perfumaria, cosmético, era uma quantidade tão absurda que eu parei de comprar algumas coisas há muito tempo atrás e continuo usando aquilo que eu comprei lá atrás. Fiz todos esses acúmulos aí na minha vida e em um determinado momento olhava para o meu quarto, né, e eu via o caos, assim, era muita, muita, muita coisa. Tinha coisa no chão, espalhada, porque eu sempre tive uma neura de que se a coisa não tem aonde ser guardada, eu não posso enfiar ela em qualquer lugar, ela precisa ter o lugar dela, o que acabava sendo muito complicado, a julgar pelo fato que eu não tinha armazenamento bastante para tudo que eu tinha. E aí eu comecei a guardar as coisas em outros lugares da casa. Foi uma bola de neve, assim. Eu comecei a perder as coisas, eu não sabia mais onde estavam as minhas coisas, e aí isso me dava verdadeiras crises de ansiedade, assim. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu comecei a perceber de fato qual que era a diferença que aquilo fazia na minha vida. O fato de eu não encontrar coisas, o fato de estar sempre tudo acumulado, o fato de eu não ter dinheiro para comprar as coisas que eu queria, porque eu tinha comprado um monte de coisa inútil, né? E aí eu comecei a ver
como aquilo estava sendo super hiper nocivo para mim em muitos aspectos. Então eu resolvi que eu ia fazer uma super hiper faxina. Então alguns anos atrás eu fiz uma faxina que eu me livrei de mais coisa do que nunca. Apesar de eu sempre ter feito um pouco essa coisa do tipo se desfazer daquilo que não vai usar mais e tudo mais, dessa vez eu parava, eu olhava para coisas que eu tinha uma relação de afeto completamente deturpada e eu falava, eu não tenho necessidade nenhuma disso, isso não faz sentido existir pra mim. Eu realmente acreditava que eu precisava de coisas que eu não precisava. E eu atribuía significado para coisas que não precisavam ter significado. Então, basicamente, a gente chega nesse ponto da história com aquela noção de que tudo que eu comprei na minha vida, em sua maioria esmagadora, foi para preencher alguma coisa que estava faltando em mim. Fosse a minha autoconfiança na época da adolescência, a própria questão de ter um propósito mais feliz na vida, quando eu comecei a colecionar Legos. Basicamente, tudo que a gente compra, no fim das contas, a gente precisa parar pra pensar, a gente precisa raciocinar. É muito fácil você comprar. Você não vê as especificações, você não vê as medidas, você não sabe do que é feito, você não sabe nada. Você só achou legal e você compra. E aí o negócio chega na sua casa, depois de um tempo, e assim, que bom que você tem o direito de se arrepender por 7 dias, né? Mas a maioria das pessoas vai demorar muito mais tempo pra se arrepender da compra. Porque durante aqueles 7 dias, ela ainda tá sentindo aquela coisa do tipo, yes, compras. Eu entendo, eu acho muito legal. Gente, eu fico mega animada quando eu compro alguma coisa online e eu fico, tipo, super ansiosa pra aquilo chegar na minha casa. Só que agora o que chega na minha casa são coisas úteis. São coisas que eu preciso. São coisas que eu realmente quero. Então, eu acho que o primeiro conselho, de fato, que eu preciso dar pra vocês é gaste com terapia ao invés de gastar online. Porque o consumismo, ele mais do que qualquer coisa, é a gente tentando preencher um vazio dentro da gente. E esse vazio, ele não se preenche nem com dinheiro, nem com coisa. Ele se preenche com autoaceitação, com amor próprio, compreender as coisas ao nosso redor, compreender a gente. Enfim, quando eu fiz aquela última faxina Super Master Blaster lá que eu falei pra vocês, eu gostei muito do resultado. Só que pra isso se manter, pra isso se preservar, eu precisava parar de comprar. Você precisa parar pra pensar se você realmente quer comprar aquilo. E uma coisa que eu super recomendo é que você nunca compre no mesmo dia que você viu a promoção. Ah, essa promoção é só por hoje, dane-se. Não importa. A não ser que seja uma coisa que você quer comprar há muito tempo e aí apareceu uma promoção, você fala, poxa, agora é minha chance. Beleza. Quando você se dá o tempo pra pensar, você funciona com outra parte do seu cérebro. Essa que é a grande questão. Se você faz as coisas por impulso, o teu cérebro não tá pensando direito. Se a gente quiser raciocinar direito, a gente precisa dar tempo pro nosso cérebro. É por isso que nada feito com pressa vai sair 100% bom. Pensa, raciocina, se dá algum tempo para pensar se você realmente precisa daquilo, se é daquele jeito que você quer, se você gostaria de uma coisa melhor, pior, de outra forma, mais barata, o que quer que seja. E pensa se você tem dinheiro para comprar, pelo amor de Deus, gente. Não tem coisa pior do que isso, gente. Você não ter controle da sua vida financeira é uma das coisas mais frustrantes da face da Terra. Para pra pensar. As promoções que são feitas do só hoje, elas são exatamente para você não usar o seu cérebro na hora de fazer compra. Elas foram criadas para isso. O cara que tá fazendo a promoção, o cara que tá fazendo a propaganda, ele sabe que se ele te der um dia só para comprar um negócio, você não vai parar e pensar. Não deixe ele ter esse controle sobre a sua vida. A gente tem uma sociedade capitalista que vai incentivar o consumo e que em muitos aspectos vai falar para você que ter é poder. Então acho que assim, pensa, você precisa parar e pensar, gente. Nunca mais comprem alguma coisa sem vocês pararem por um dia pra pensar. E eu sei que isso não é fácil, tá, gente? Eu não tô tratando isso como uma situação simples. É exatamente por isso que lá atrás eu falei de terapia. Mas você precisa começar de algum lugar, porque você tá preso. O que você vai fazer pra sair disso? E aí você pode fazer isso de uma forma muito pequenininha, tá? Não precisa ser uma coisa gigantesca de uma vez só. Agora eu não vou comprar mais nada na minha vida. Se vocês olharem aqui atrás, vocês vão ver que eu não sou uma pessoa minimalista. Eu tenho um monte de tranqueira, gente. Eu tenho o bicho da Lygia Clark, eu tenho um robô. Eu não sou uma pessoa que tá aqui advogando pelo minimalismo. E
não adianta você falar, ai não, mas eu compro isso por quê? Para pra pensar se você realmente não tá inventando uma desculpa esfarrapada pra você comprar as coisas que você compra. A gente cria mecanismos de defesa que justificam os nossos erros. Você tem que tomar responsabilidade pelos seus atos. E aí é uma coisa pior ainda, eu acho, né? Porque é aquela coisa, a gente precisa primeiro criar a consciência de que a gente está sendo, de fato, incentivado a comprar loucamente pelo mercado, e aí a gente precisa criar a consciência de que agora a gente é responsável pelo nosso consumo sozinho, que a gente precisa parar e pensar e raciocinar e ver se a gente, de fato, precisa ou não comprar as coisas. Então, é um processo, tá? É um processo. E você precisa entender que absolutamente tudo que você compra é responsabilidade sua. E você precisa entender que o teu dinheiro tá saindo da tua conta, que esse dinheiro não é mágico. E eu falo no quesito consumismo, tá? Não tô falando de tipo, olha, eu tenho pouco dinheiro e eu preciso comprar alguma coisa e eu vou ter que fazer uma dívida. Eu não tô falando de necessidade. Então, assim, começa aos poucos. Fala, poxa, eu tava pensando em comprar tal coisa. Pesquisa, se informa, conversa com as pessoas, entendeu? E o fato de você ter dinheiro pra comprar as coisas que você realmente quer também é uma coisa muito legal. E eu vou falar pra vocês que é muito satisfatório eu poder comprar essas coisas e não ficar pensando, eu podia ter comprado se eu não tivesse comprado aquela tranqueira lixo. E uma coisa que eu super recomendo é que você pare de fazer window shopping. E quando eu falo de window shopping, eu não tô falando de andar no shopping e ficar olhando vitrine, mas fazer window shopping no telefone celular. Isso é uma coisa que eu super te recomendo. Sabe aquelas 50 mil notificações que você recebe dos aplicativos de compras, falando, hoje tem promoção na área tal? Não veja essas notificações. Ignore-as. Deleta as notificações lá do aplicativo no seu celular. Porque eles estão querendo fazer exatamente isso com você. Te atrair para comprar um negócio que você não vai pensar direito na hora de comprar. Bom, então eu acho que é isso. Eu vou dar umas referências para vocês que eu acho que podem ser interessantes para vocês lerem, assistirem e tal, que podem dar algumas ideias para vocês, tá? A primeira é um documentário chamado Minimalism, na Netflix. Esse documentário, pra mim, ele foi, assim, muito, muito, muito importante. Ele me ajudou muito no começo, quando eu comecei a mexer em todos esses aspectos da minha vida. Ele foi muito relevante pra mim, tá? Ele vai te falar de uma coisa muito mais extrema, tá? Que é a questão do minimalismo, mas ele também dá algumas noções muito interessantes sobre consumo e consumismo que eu acho que são muito legais. Outra coisa que eu acho legal é um livrinho chamado The Little Book of Huga. É esse cara aqui. Esse livro aqui, ele tem em português, tá? Se eu não me engano, é o Pequeno Livro do Huga, e Huga se escreve assim. Esse livro aqui, ele fala muito sobre uma questão de se sentir acolhido, se sentir bem dentro do nosso lar, tá? Basicamente, o que ele tá falando aqui é um pouco daquela questão do estilo escandinavo de viver. Então a gente tá falando não só de decoração, mas também de estilo de vida. E muito do que ele fala aqui é sobre essa questão de afetividade e de ter coisas que sejam de fato legais pra você. Outra coisa que eu recomendo que vocês procurem, tá? E aí tem tudo quanto é lugar, um monte de coisa, mas é muito interessante a gente ver. E inclusive no YouTube existem alguns canais que são só dedicados a isso. É a questão do tiny living, tá? Que são pessoas que elas optaram por morar em microcasas, casas bem pequenininhas, e abdicar de muita coisa, de muito bem material, para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz e uma vida mais plena. Procurem, por exemplo, no YouTube um tour de uma casa micro com os donos da casa falando sobre o que eles fizeram da vida deles e tal, porque é muito interessante de se conhecer esse lado da coisa, toda a filosofia que envolve viver em um lugar tão pequeno é muito interessante. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtam, compartilhem com seus amigos, compartilhem com aquelas pessoas que são consumistas na vida de vocês, se inscrevam no canal, que agora vai ter 2 vídeos por semana, toda semana, e me falem o que vocês colecionam, o que vocês compraram que vocês se arrependeram. Eu quero saber qual que é a relação de vocês com o consumismo, o que vocês acham disso e se vocês são ou não consumistas, se vocês se entendem como consumistas ou não, tá? Então manda mensagem aqui pra mim, se tiver dúvida também pode mandar. E é isso aí, gente. Beijo, tchau, tchau!